nós já estamos dando início em mais um episódio do nosso podcast e dessa vez eu tenho a honra de apresentar uma mulher que para mim é referência, é exemplo e me inspira. Nós vamos estar falando de um assunto muito importante. Agora deixa eu dizer um pouquinho quem é essa profissional. Elaine Canuto, ela é especialista em comunicação não violenta, mediadora judicial e extrajudicial, autora e executora de projetos e programas do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, pesquisadora do processo co-construção de convivência pacífica nas relações, com ênfase na comunicação não violenta. E se você parar um pouquinho para ouvir esse podcast pensando em você, você vai convidar outras mulheres, outras pessoas a ouvir, a deixar aí uma caneta. Deixa eu dar uma dica já. Uma caneta do seu lado e uma caderneta para que você possa escrever o que ela vai trazer para nós. E eu já vou apresentar, acabei de relatar quem é essa profissional, Elaine Canuto. Ela já está aqui conosco. Elaine, seja bem-vinda. E eu quero dizer para você que é um prazer esse programa, eu não chamo programa, eu chamo o podcast mesmo, né? Nós estamos aqui pensando no outro. Foi o nome que veio ao nosso coração, pensando em você. E eu creio que hoje você vai trazer, você vai esclarecer, você vai nos ajudar a compreender. E eu queria que você já se apresentasse para que eu possa já começar, que eu estou doidinha para lhe ouvir. Marlene, eu quero primeiro agradecer pelo convite. Para mim é uma honra, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com você, de ouvir você e dizer que falar sobre esse tema para mim é mais do que prazeroso, né? É uma honra, eu digo que eu me sinto como se eu desse aquela minha contribuição para quem pode ter a oportunidade de ter contato com a comunicação não violenta. E como eu sei que o seu público é cristão, vocês vão se identificar muito, né, com os fundamentos filosóficos da comunicação não violenta e o que está escrito na Bíblia como o amor cristão. Meu Deus, como isso é importante. Aí eu queria que você, para a gente começar esse podcast, você pudesse nos contar um pouco sobre essa trajetória profissional sua, né? E como você se envolveu com a justiça consensual e a comunicação não violenta. Olha, essa é uma história para mim que me dá muito orgulho contar, porque pode ser que muitas pessoas se identifiquem, estejam passando por um momento igual e vejam na mediação e na comunicação não violenta uma porta, uma luz no fim do túnel. Foi no momento da minha separação, né, do pai do meu filho, em 2010, e eu estava naquele momento. Acabou o projeto, né, ninguém casa para separar, né, mas quando isso acontece, a gente fica tentando replanejar a vida, como é que eu vou recomeçar. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso em Brasília, no Conselho Nacional de Justiça, o curso de instrutores em mediação, formação de instrutores em mediação. E quando eu tive contato com aquilo, eu disse, meu Deus, o mundo precisa conhecer isso. E principalmente como isso pode ser útil para as famílias que estão em processo de separação ou que estão vivenciando alguma dificuldade e que o conhecimento de uma forma diferente de dialogar e de resolver conflitos pode ser útil ou para manter essa família junta ou para, depois da decisão de separar-se, manter-se como um laço, com laços de família, que a família, quando se separa, ela não acaba, ela se rearranja. E é essa a ideia que a gente leva, e que ainda que decidamos viver em casas separadas, quando há filhos, continuamos família. E a gente precisa conversar e decidir coisas em paz. Meu Deus, é muito importante. O que você está nos trazendo no dia de hoje é algo primordial, porque quantas pessoas nesse momento de dificuldade, podemos dizer assim, e que se vê o seu lar dividido. Eu não vou chamar de destruído, vou trocar, viu? Já vou começar a exercitar aqui. Eu não vou chamar de destruição, mas dividido. E se preparando para um recomeço, porque não é muito fácil. Mas você poderia definir para mim a justiça consensual para alguém que nunca ouviu falar do termo. Como você poderia definir para nós? Existe uma forma tradicional de resolver os conflitos, né? Aquela que as pessoas procuram um advogado, vão à justiça, uma pessoa fala, outra vem, contesta ou se defende do que o outro falou.
Na justiça consensual, a gente não procura um culpado para dar razão a alguém. A gente procura o que é que cada pessoa precisa nesse processo de resolução de um conflito pontual. E buscando atender os interesses de cada um e as necessidades de cada um, o resultado da resolução consensual, Marlene, não é aquele que um sai vencedor. A ideia é que, ao final de uma resolução consensual, todos saiam com a sensação de que ganharam. Então, esse para mim, é o grande ouro da justiça consensual. E mais, o que é respeitado é a autonomia da vontade das pessoas. Cada um vai ser ouvido, né, e vai levar propostas de solução. E quando as pessoas levam propostas de solução, elas mesmas criam, elas se implicam com o cumprimento. Que é diferente quando o juiz dá a canetada, né, que ele dá a sentença, mais de 94% das sentenças dos juízes são cumpridas à força, ou nunca são cumpridas. Quem nunca ouviu aquela expressão, ganha, mas não leva, né? Então, na justiça consensual, a diferença é que as partes constroem a sentença, constroem o acordo, e construindo por elas mesmas, elas se implicam no cumprimento. Então, a grande diferença é considerar as pessoas como pessoas e não como um número de processos, considerar o que cada um precisa, nem sempre o que as pessoas precisam é o que está lá no processo e o que a justiça pode dar. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo emblemático de dado que a gente usa, que foi o primeiro pedido de indenização por abandono afetivo do Brasil. A pessoa só pede indenização, pede reparação em dinheiro. Um filho que não conviveu com o pai pediu uma reparação em dinheiro por esse dano causado. E aí o juiz foi lá, né, no primeiro grau foi negado, no segundo grau foi reformada e em segundo grau arbitraram, salvo engano, R$ 175 mil de indenização. E aí o pai dessa pessoa liga para ele e diz, eu vou lhe pagar, mas nunca mais quero olhar na sua cara. E aí ele dá uma entrevista na Ana Maria Braga dizendo assim, não era isso que eu queria. Foi isso que ele pediu e o juiz não podia julgar diferente. Na justiça consensual, qual é o resultado que ele pode obter? Vamos levar à mediação, ouvir a sua necessidade, que foi de conviver com seu pai, ouvir a necessidade do pai e viabilizar essa convivência. Por sorte, no segundo grau, esse processo foi para mediação e esse pai hoje convive com esse filho. E eu digo que o resultado de uma resolução consensual, ele tem um salário emocional para quem vê essas situações impagável com qualquer dinheiro. Impagável. Impagável. Você deu o nome, assim, puxa, não tem outro. Porque quando você traz de volta, porque o recurso, eu tenho uma frase que eu guardo no meu coração, o que tem valor não tem preço. E o que tem preço não tem valor. Exatamente. E você acabou de falar algo que não tem preço. Exatamente. Né? E quais os benefícios a comunicação não violenta pode trazer para interações diárias, tanto no contexto pessoal quanto no profissional? Então, eu digo que a minha vida, Marlene, é antes e depois do conhecimento da comunicação não violenta. E os fundamentos filosóficos estão na Bíblia. Né? Para que a gente entenda a essência da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, foi quem criou a comunicação não violenta, ele diz que o ser humano, ele nasceu para dar de graça. Ele nasceu para fazer aquilo que você faz muito, que eu sei. É que fazer algo para melhorar a vida das pessoas de forma desinteressada, sem esperar nada em troca. Quantas vezes você já fez isso? E aí eu vou fazer um exercício com você e com as pessoas que estão assistindo. Lembre a última vez que você fez alguma coisa por alguém, sem esperar nada em troca. E lembre da sensação que você teve. Então, é o que o amor cristão nos ensina, né? A gente fazer pelo outro, de forma desinteressada. E aí a neurociência já explica isso, que diz que todas as vezes que a gente faz isso, o lado do cérebro da gente que é ativado é o lado do cérebro que é ativado quando a gente recebe um presente. Então, a sensação é de que, quando eu dou, eu sou presenteado. E no livro dele, ele tem uma frase que diz, eu me sinto tão presenteado quando você recebe de mim. E então, o que é que isso traz de benefício para as nossas relações pessoais e profissionais? É de que você não vive, né, nem convive pensando só em você, você vive e convive pensando em você e no outro, e na coletividade.
E isso nas relações profissionais faz toda a diferença. Por exemplo, um chefe, né, e hoje eu experienciei, hoje eu estou na chefia de uma secretaria unificada, tenho 32 colegas, né, trabalham comigo e eu aplico os princípios da comunicação não violenta. Todo ser humano é visto como um ser humano e não como uma máquina de trabalhar. E nesse olhar de humanidade, as pessoas se sentem acolhidas e elas fazem aquilo que na comunicação não violenta a gente chama de cooperação voluntária. Eu não quero ninguém obediente a mim, mas eu quero que as pessoas entendam a razão por que é importante para elas aquilo que eu peço que elas façam. E aí gera o quê? Eu tenho dever, eu tenho satisfação em contribuir com aquilo que a Alana me pede, porque isso, por isso e por isso. Então, são princípios em que eu me importo com você, você se importa comigo, e a gente se importa um com o outro coletivamente. É verdade. Meu Deus. E isso quando... Eu sei que talvez a gente esteja tão distante, né? Mas eu digo tão distante e, ao mesmo tempo, isso é muito... como eu posso dizer assim? Isso dá para se ter no dia a dia. Quando você falou de um dos princípios, você preste atenção que, às vezes, nós nos deparamos. Ah, eu já fiz tanto e ninguém percebe que eu fiz tanto. Aí você, às vezes, quer revidar. Quando, na verdade, quando a gente aponta para o outro, quando a gente ajuda e se preocupa pensando no outro, a gente tem um ambiente diferente, né? A gente tem uma convivência. Quando você estabelece, por que é que eu estou fazendo isso? E eu acho que quando a comunicação ela é muito linda, né? Então, assim, e você tem conseguido isso diariamente. Eu sei que... Deixa eu lhe fazer essa pergunta agora bem. Quando você está hoje em uma secretaria, e quando você chega e começa a conversar sobre isso, é difícil ou você consegue atrair já não só um olhar, mas a vontade de viver dentro dessa comunicação? É difícil exercitar? Eu vou dar um exemplo da vida real, certo, Diga, Marlene? eu quero mesmo. Eu trabalho com as 3 maiores secretarias juntas, assim, do tribunal, né? Que são a Sim. Fazenda Pública, quando o Estado ou o município ele é demandado ou demandante. E aí a gente tem separado o setor do atendimento das 3 secretarias. E aí eles disseram, Elana, a gente está precisando aprender a conversar com os advogados. E a gente fez uma oficina rápida de 3 horas, né? Num dia 2 horas, no outro dia mais 1 hora, com o pessoal do atendimento. Né? Os relatos que eu tenho até hoje, ontem mesmo eu perguntei para um colega, e aí, como é que está o relacionamento com a colega tal? Aí ele disse, a gente está quase casado. Porque na oficina, né, que todos participam, eu a entendi, ela me entendeu, e agora a gente entendeu as razões porque eu agia de um modo e ela de outro. E aí, Marlene, é fácil, a credibilidade é grande, assim que a gente chega e propõe, não, porque como você acabou de dizer, parece muito distante, né, mas é possível a partir da introjeção das pessoas, dos princípios. Né? E eu digo que é difícil, mas Gandhi, né, foi quem inspirou os princípios de não violência, e Martin Luther King, né, que a gente sabe que é um reverendo americano, ele diz na biografia dele que Gandhi foi a pessoa mais aproximada de Jesus que ele viu, que ele conheceu. Porque nas comunidades onde a não violência é um princípio, as pessoas se cuidam coletivamente. Primeiro, eles se dividem, se alimentam coletivamente, repartem dinheiro, muito parecido com a igreja de Atos, e eles cuidam coletivamente da futura geração. Então, assim, todo mundo se importa com o filho de todo mundo, e ninguém julga porque o filho é assim ou porque está sem cuidado. Se uma mãe ou um pai não pode cuidar de um filho, a comunidade acolhe. Então, é a vida em comunidade que a gente viu lá na igreja de Atos. Então, é isso que, filosoficamente, a comunicação não violenta traz. E isso eu acho que é muito visível. E eu creio, sabe? Mas eu queria que você, claro, tu é uma especialista que pode me ajudar. Isso tem impactado as famílias quando ela busca esses benefícios. E você poderia, assim, dizer para nós como, quando a gente começa a aplicar essa comunicação, né, não violenta, e eu estava dizendo para você, antes de a gente começar,
que a minha neta, eu não tenho os mesmos termos, mas dentro do meu conhecimento, a minha neta mais nova, um dia chegou com muita raiva que a coleguinha tinha feito algo para ela. Ela disse que não aguentava mais olhar na cara dela, porque ela era insuportável. Eu fui dizer para ela, filha, troque as palavras. Porque às vezes, dentro do núcleo familiar, existem momentos de insatisfação, existe momento de dissabores. Nós começamos o nosso podcast falando em algo que hoje meio que se tornou, vamos supor, natural e você ouvir muito que um relacionamento não está dando para caminhar, que num relacionamento é difícil, está difícil essa comunicação. Aí eu queria que você dissesse para mim, quando se começa a aplicar a comunicação não violenta dentro desse núcleo, quais benefícios ele traz? Que você já falou, mas eu queria que você pudesse especificar para nós. Vou especificar. No prefácio do livro de Marshall, quem fez o prefácio diz assim, que Marshall, quando ele se referia ao casamento, por exemplo, ele diz assim, o que é que acontece entre o dia que as pessoas se apaixonam e o dia que elas decidem não conviver mais? E aí Marshall respondia, eles disseram tantas coisas que o mundo delas mudou. Então, as palavras que a gente diz no nosso dia a dia, a gente não exprime aquilo, a gente não expressa aquilo que a gente realmente quer. A gente coloca uma roupa violenta nessas palavras e é por isso que os relacionamentos desandam e as pessoas decidem não conviver mais. Então, qual o convite da comunicação não violenta? A gente dizer aquilo que a gente realmente quer nos relacionamentos, na convivência. Né? Por exemplo, se eu quero que meu filho arrume o quarto dele, em lugar de dizer, Henrique, você é muito bagunçado e preguiçoso, eu digo, filho, seu quarto, suas roupas estão no chão. Quando eu vejo as suas roupas no chão, eu fico chateada, porque para mim é importante para que a gente viva num ambiente com ordem e higiene. Como é que você recebe essa fala? Mamãe, eu vou arrumar. Então, e aí às vezes ele, não, mamãe, agora não. Então, você quer descansar mais um pouquinho, por quê? Não é sempre fácil assim, não. A gente tem que estar preparado para o não. E aí depois eu vou dizer como é que a gente lida com o não na comunicação não violenta. Mas o que é que a gente expressa? Primeiro, eu não julguei. Eu disse, quem é que precisa de ordem? Porque pode ser que para ele conviva muito bem naquele ambiente dele. Vou dizer um exemplo da minha família. Meu avô guardava o copo dele embaixo da rede dele. Se alguém tirasse, para ele o quarto dele estava desarrumado. Então, a noção de ordem, a noção de como lidar com o dinheiro, a noção de organização, para as pessoas são diferentes. E Marshall dizia assim, existe uma força cósmica no universo que une as pessoas organizadas com as desorganizadas para dar emprego aos mediadores. Porque a gente não é ruim ou bom, a gente é diferente no nosso comportamento e na forma de satisfazer as necessidades. Então, o que é que a comunicação não violenta pode trazer de tão precioso para as convivências? Ela encontra aquilo em que a gente é comum. Em que, nesse campo onde a gente se encontra, a gente não briga, que é no campo das necessidades humanas, básicas e universais. E aí eu vou dar um exemplo para ficar isso palpável. Todo mundo tem necessidade de alimento, né? Você trabalha, faz a sua feira, leva para casa e come. Algumas pessoas escolhem um outro meio de obter alimento, furtam. A necessidade é a mesma. E onde é que a gente se encontra? É lá onde as nossas necessidades são iguais. E aí eu já perguntei, eu gosto de fazer essa pergunta, que é uma pergunta muito feita no mundo e para a gente entender esse lugar onde a gente se encontra. Eu vou perguntar para você, Marlene, qual é a coisa mais importante para você na sua vida? Meu Deus, quando a coisa mais importante para mim na minha vida, quando eu tenho a oportunidade de falar do amor que Deus quer que eu viva e possa pensar sempre no outro. Então, a sua necessidade é de contribuir, porque isso foi bom para você e você quer contribuir para o mundo. Aquilo que foi bom para você. Isso. Se eu chegar lá numa favela agora e perguntar para uma pessoa que a gente sabe das realidades, um traficante financia a vida de muitas pessoas lá que precisam, em lugar de a pessoa ir buscar só, venda isso aqui, de alguma forma ele também está contribuindo. Então, a necessidade de contribuição ela é comum.
as estratégias que a gente utiliza que são diferentes. Você fala do amor de Deus, outra pessoa vai e faz outra coisa porque acha que está contribuindo, né, de alguma forma está, né, para o bem daquela pessoa. Veja, o que é que nos une? A necessidade de contribuição. É nesse campo onde todo mundo tem as mesmas necessidades que a gente se encontra e a gente não entra em conflito. Agora, as estratégias nos separam. Um financia as famílias através do tráfico, por exemplo, e você fala da palavra de Deus. Não está, em termos de valor, você dá o seu valor e essa pessoa dá outro. Nos valores, a gente também é diferente. Onde a gente não briga é no campo das necessidades. E é por isso que a Bíblia fala, né, que Deus satisfará todas as suas necessidades, porque Ele sabe que é aquilo que une todas as pessoas. Meu Deus, gente, você tá aí, eu estou aqui comovida ouvindo, porque vê como tem sentido quando você se preocupa com o outro. E se eu e você se preocupar a ponto de colaborar não é você mandar. Não, porque as pessoas têm, às vezes, define algumas coisas. Você citou o exemplo que era, eu já iria lhe pedir para você compartilhar conosco um exemplo prático da comunicação não violenta, que transformou um conflito em uma resolução, né, pacífica. Mas você até citou o caso lá da pessoa, né, que entrou com ação por ter se sentido prejudicado. Você teria um outro exemplo que dentro dessa comunicação, quando você busca termos, aí eu digo termos, quando você busca algo para tentar, ou melhor, para facilitar ou para trazer, né? Nem tentar, eu vou tirar essa palavra e trazer para perto aquilo que você gostaria e entende que é o melhor. Você poderia me dar mais um exemplo, né? Que como isso resultou, né, em algo, em um benefício, que a comunicação, se eu exercer e tiver cuidado, porque a gente observa, Elane, que às vezes, vamos dizer assim, no calor da emoção, de um desespero, de um momento de raiva, seja um pai, seja uma mãe, seja uma mulher que está se sentindo ferida, ela joga, como meu pai diz assim, que a mulher, a arma dela, a maior arma da mulher, meu pai diz, que é a língua, viu, Elane? E eu digo, não é só da mulher, é de todo ser humano. Não é? Que às vezes, por não ter conseguido ou por estar vivendo uma situação, você abre a boca e eu digo sempre que essa palavra que às vezes sai da nossa boca, tanto pode trazer aconchego, como pode trazer uma cura, mas como também essa palavra, se não for dita de uma certa forma, de um jeito, ela pode matar alguém. Exato, exato. Vou dar dois exemplos. Dois, viu? Preste atenção. Dois exemplos, um de curto prazo, numa conversa do dia a dia, e outro de transformação social. Eu vou começar pela transformação social, que hoje sei que isso é valoroso para você. Isso. Né? Por exemplo, os meninos que dão trabalho nas escolas, de nível médio, aqueles líderes negativos, que vão, que bagunçam, que levam os colegas para usar drogas, para bagunçar a aula, eles têm necessidade de reconhecimento. E o que é que, entendendo essa necessidade, né, porque aí é no campo das necessidades que a comunicação não violenta atua, entendendo essa necessidade de reconhecimento, o que é que os programas de mediação, de autocomposição, de justiça consensual fazem? Vão lá, capacitam esses meninos como mediadores da escola e transformam eles em líderes positivos. Então, da liderança negativa, através da satisfação da necessidade de reconhecimento, ele é transformado numa liderança positiva. E aí, capacita esse aluno como mediador, ele recebe um chapéu de mediador e anda na escola como mediador da escola e se sente importante e reconhecido por isso. Então, no campo das necessidades, uma promoção de transformação social. E no dia a dia, né, eu vou dizer como eu atuo como mediadora. Eu escuto muitas famílias, obviamente, chegam em processo de divórcio. E eu vou dar um exemplo de uma conversa de um homem que pediu a guarda do filho porque dizia, essa mulher é muito desmantelada. Quando eu chego em casa, a mamadeira do menino está no chão. As fraldas dele estão jogadas em cima da cama. E aí, como é que eu escuto? Esse rapaz, ele tem necessidade de ordem. A necessidade, o que move ele a chamar a mulher desmantelada e ela recebe isso como ofensa e depois vai se defender e atacar, e aí eu peço que você faça um exercício. Na próxima briga que você se envolver, veja a estrutura da conversa. Primeiro, alguém se sente julgado. Depois, a pessoa que se sente julgada se defende e depois ataca quem o julgou. E isso vira uma espiral.
E onde é que a gente para? O primeiro passo da comunicação não violenta é não julgue. Em lugar de julgar, observe. O que é que acontece na sua casa? Quando você chega, a mamadeira está no chão, a fralda está em cima da cama. Como é que você diz isso? Desmantelada. Como é que na CNV a gente diz isso? Olha, a fralda está em cima da cama e a mamadeira está no chão. E para mim é muito importante, eu fico chateado e preocupado, porque para mim é muito importante que o nosso filho viva num ambiente com ordem e higiene. Então, em lugar de julgar, a gente diz o que é preciso, como é que a gente pode, então, encontrar estratégias de fazer nosso filho, de gerar um ambiente de saúde e higiene para o nosso filho. Então, a gente vai lá na resolução. E veja que isso é uma conversa rápida, né? Marshall conta no livro dele a história de um casal que estava casado há 40 anos. No início do casamento, a mulher passou um cheque com 0 a mais. E aí, nunca mais ele confiou nela em relação a dinheiro. Não deixava ela pegar em dinheiro. Isso foi uma reclamação dela por 40 anos. E ele dizia assim, ele perguntava, o que é que ela faz? Ele dizia, ela é desorganizada com dinheiro, ela é gastadeira. E aí, o que é que ela dizia? Ele não confia em mim. O que é que Marshall escutou? Ele tem necessidade de previsibilidade em relação às finanças e ela tem necessidade de o retorno à confiança do início do casamento. E aí o que ele propôs, né, que vocês se permitam, né, voltar a esse compartilhamento da gestão do dinheiro para que vocês se sintam corresponsáveis pelo resultado. Então, é escutar, em lugar de escutarmos julgamentos e ofensas, escutarmos pedidos. Em lugar de dizer ela é desmantelada com dinheiro, dizer, olha, para mim é muito importante que a gente tenha segurança de que no final do mês a gente vai pagar todas as contas, né? E que nem você vai passar dificuldade, nem eu vou passar dificuldade. Como é que ele dizia isso? Desmantelada com dinheiro. E uma palavra que machuca e uma palavra que ela se sente cada vez mais denegrida, a imagem. E eu fico assim, eu trago para mim, né? Assim, nesse momento agora, que a gente possa pensar, quando uma palavra ela é dita de forma diferente, meu Deus, que elegância. Você chamar, em vez de trocar, aí eu digo, trocar a palavra desmantelada e falar da sua necessidade, de que é importante resgatar, não é, o equilíbrio, as contas, para quê? Em outras palavras, para a gente viver melhor. Isso, não com é? segurança. E com segurança. Com previsibilidade. De que aquela palavra, porque parece que quando você diz uma palavra, parece que tem já uma outra já esperando na agulha, porque alguém que escuta quer revidar. Exato. Não é assim? A gente não escuta para compreender, a gente escuta para responder. Né? E Meu isso Deus, repete de novo, Elane. A gente não escuta para compreender, a gente escuta para responder. E é por isso que as conversas desandam, né? Se em lugar de escutar para responder, a minha escuta fosse desarmada, que a palavra é essa, a escuta ativa, a escuta profunda, a escuta empática, é a escuta com o coração. O próprio Marshall fala isso no livro dele, né? Que a gente coloca as nossas orelhas de girafa, que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta, que a gente, quando o som entra no ouvido da girafa, ele passa pelo filtro até chegar no coração. E esse filtro é o filtro do não julgamento. Em lugar de julgar, eu sou desmantelada, eu digo, o que é que ele quer? Ele quer poder ter segurança de que vai pagar as contas no fim do mês. Isso, gente, sabe o que a Kellan está dizendo? Aí, você me permite eu me reportar quando Jesus estava com aqueles homens e trouxeram, Elane, veio agora forte, trouxeram uma mulher. Nossa. Meu Deus, aquela imagem. Você lembra do filme da Paixão de Cristo? Se você ainda não leu essa parte na Bíblia. E Jesus continua fazendo o que ele estava fazendo e alguém incentivando. Mestre, esta mulher foi pega, cometeu um crime de ordem, que perante aquela palavra, aquela mulher tinha que ser apedrejada. Mas ali instigaram tanto, tem pessoas que instigam tanto, o outro. Tá vendo aquela palavra que ele disse hoje a você? Você não para quê? Compreender. E sim para responder. E Jesus disse o quê? Depois de muito tempo, se você que se acha que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Marlene, eu uso sempre essa passagem nos meus cursos, porque para mim ela é fantástica para traduzir o que a gente está querendo dizer aqui. O não julgar.
Jesus, a Bíblia, cada detalhe que ela fala é importante. Né? Quando Jesus diz, Jesus continuou escrevendo, não olhou nem para ela, não olhou para eles, porque caso olhasse para ela, se sentiria julgada. E a gente não julga só com as palavras, né? O nosso corpo fala e fala muito, ele fala mais do que a boca. Então, o nosso olhar e o nosso comportamento não verbal pode fazer uma pessoa se sentir julgada. Eu não digo, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, mas fica olhando assim para a cara da mulher, né? E aí eu digo isso porque a gente faz esse exercício, por exemplo, uma oportunidade que eu tive na Secretaria da Mulher de falar para a patrulha. E aí eu coloquei uma foto de uma mulher bem novinha, casada com um senhor de mais de 70 anos, e a mulher estava com um vestido curto. Eu disse, quando você vê essa imagem aqui, o que é que você pensa? Aí uma das pessoas disse, não vou mentir, eu diria, mulher, você pediu para apanhar, né? Com roupa desse tamanho. Né? Por mais que elas falem que a função dela seja proteger, o julgamento já aconteceu. Então, nessa passagem, Jesus sequer olhou para ela não se sentir julgada. E esse é o primeiro passo da comunicação não violenta, é observar sem julgar. E aí ele cita esse versículo lá, Mateus 7,12, né, no livro, né, porque nada é tão religioso quanto isso. Observe e não julgue. Meu Deus, mas a gente já está chegando no final. Mas diante de tudo que você está aqui trazendo para nós no dia de hoje, existe alguma técnica, exercício que você poderia recomendar para que nós, pudéssemos exercer diariamente, começar a aprender, a praticar a comunicação não violenta? Existe. A gente diz que tem bebês girafas, né? Quando a gente está aprendendo comunicação não violenta, a gente é uma girafa bebê. Né? E quando a gente não sabe ainda que palavras usar e a gente não aprendeu a escutar também, não, porque a comunicação é essa via de mão dupla, a gente se pergunta, diante de uma situação difícil, qual a intenção da pessoa. Por exemplo, depois de um dia, né, falando sobre comunicação não violenta, um aluno meu chegou em casa e o pai dele começou a brigar com ele. Você é um vagabundo, você não estuda, eu estou pagando a faculdade cara para você, você sai da faculdade e vai para o bar. E aí ele disse que cruzou os braços assim, olhou para ele e fez, qual é a intenção do meu pai quando me diz essas coisas? Meu pai, quando me diz essas coisas, ele quer ter segurança de que no futuro eu vou ter como me sustentar. Porque se eu continuar a vida que eu estou levando, eu vou beber, eu vou farrear muito, mas eu não vou ser um bom aluno para me destacar quando eu sair da faculdade. Então a gente pergunta qual a intenção da pessoa. Qual a intenção quando eu chamo meu filho de preguiçoso? É que ele viva num ambiente organizado e que ele estude. Então, a intenção, e é isso que Marshall diz quando ele diz, lá no início da nossa conversa eu disse, nós nascemos para dar naturalmente. Para Marshall, e eu acredito que para Deus também, quando ele criou a gente, ele criou com essa natureza compassiva. Nós nascemos, a intenção é sempre boa. A estratégia, aquilo, por exemplo, furtar para poder comer, é ruim, né? Mas faz mal a outras pessoas. Mas a intenção por trás do comportamento, da fala das pessoas é sempre boa. É sempre visando satisfazer uma necessidade. Eu digo boa porque eu também estou julgando, mas é sempre com esse objetivo de satisfazer essa necessidade. O que é rico é que quando a gente identifica a necessidade, a gente tem matéria-prima para construir possibilidades de convivência pacífica. A gente, eu passaria o dia inteiro ouvindo ela, mas diante desse exemplo e até desse exercício diário, que eu chamo que é um exercício diário, estarmos fazendo, porque eu digo sempre, quem me conhece, que a nossa vida é um aprendizado. O que eu hoje exercitei quanto não cometer, né, algo na comunicação, eu chamo às vezes de ruídos, porque alguém chegou, falou, e se eu não tiver cuidado, a gente meio que vai entrando, quando você olha, você já está dentro desse olhar, né, já julgando, a gente não observa, quando observa, mas já observa, se não tiver cuidado, ela não, julgando. Mas assim, deixa eu lhe pedir, você já deu aqui um exemplo, quais recursos, ou livro, workshop, o que você poderia, que tipo de curso, ou melhor, tipo não, que seria o curso de comunicação, você tem isso, você poderia trazer para nós, e se você poderia nos recomendar alguém que queira, se interesse, aprofundar o seu conhecimento sobre a comunicação não violenta?
Isso, recomendo o livro Comunicação Não Violenta, né? Ele tem um subtítulo que é Transformando Suas Relações Pessoais e Profissionais. E tem um livro que ele traz mais exemplos práticos, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta. E tem uma gama de livros, né? Nos próximos dias, Marlene, vou abrir o curso presencial em Natal, presencial e vivencial, porque a gente vai, na comunicação não violenta, a gente vai reaprender a falar. E aí a gente faz um pouquinho de teoria e muita prática, um pouquinho de teoria e muita prática. Eu vou fazer uma imersão de 3 dias aqui em Natal e 3 dias em Mossoró. Se quiserem, né, se alguém interessar, pode me seguir no Instagram. Nos próximos dias a gente vai anunciar as inscrições para o curso. Gente, eu vou estar aqui deixando, né, no nosso podcast embaixo, nós vamos estar deixando o link, né, com as redes sociais de Elane. E assim, com data, inclusive, né? Você disse por esses dias, mas Isso. para que a gente possa ter isso aqui definido, você já deve estar vendo dias, né, Elane? Já. Vai ser no final de setembro, É. presencial em Natal. Eita, eu quero. E, pois Me dê a é, oportunidade. vai ser muito bom. Muito, assim, muita prática, né? Todo mundo, a gente faz um passo. A comunicação não violenta, ela tem 4 passos. A gente faz um passo e treino, um passo e treino, um passo e treino, até que no final você seja uma girafa que sai por aí andando. Gente, nós vamos aprender, tá? A comunicação. Estamos chegando já ao nosso final do podcast. E eu só queria que você me deixasse uma mensagem mais importante, né, que você gostaria de deixar aos nossos ouvintes, a você que ficou até agora, para ouvir tudo isso sobre essa importância da comunicação não violenta para a nossa vida. Eu queria que você deixasse essa mensagem e a gente encerra aqui o nosso podcast hoje com esta mulher maravilhosa que eu quero fazer esse curso, tá? Final de Tá, setembro. vai ser uma honra, Marlene. Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo que está ouvindo é que a gente, a partir de agora, veja a comunicação, não só a comunicação não violenta, mas a comunicação de forma diferente. A comunicação, as palavras são pontes ou são muros. A gente pode construir pontes para o relacionamento com outras pessoas, ou a gente pode construir muros através das nossas palavras. Então, o zelo na escolha da palavra. Antes de ter uma conversa difícil, se pergunte: se eu fosse a outra pessoa ouvindo, como é que eu receberia essa mensagem? Eu me defenderia e depois atacaria? Ou eu ficaria na conversa e teria vontade de conviver com essa pessoa? Então, a partir de agora, né, o peso das palavras e aquela mensagem que Marshall disse, o que é que acontece quando as pessoas começam um trabalho novo, começam admirando um chefe, começam um relacionamento muito apaixonado, até o dia que as pessoas decidem não conviver mais. Foram ditas tantas palavras que o mundo delas mudou. Então, isso precisa de nossa atenção, né, não só na escolha das palavras, mas o conjunto, timbre, volume, tom e velocidade, e o comportamento não verbal, nosso corpo fala, como eu disse, esse conjunto que perfaz a comunicação precisa da nossa atenção para a gente viver relações melhores, pessoais e profissionais. Estou sem fôlego agora, ouvindo tudo isso. Como eu preciso, pensando em você, meu Deus, que coisa tremenda. Você deixe tudo anotadinho. Vou deixar aqui embaixo, né, as redes sociais de Elane, para que você possa seguir em setembro, você já se preparando a fazer esse curso. Eu super indico. Foi muito proveitoso essa manhã. Meu Deus, como eu aprendo com você. Quantas coisas eu preciso melhorar na minha comunicação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Tailane. Obrigada, Marlene. Eu que agradeço a oportunidade. Fico à disposição. E eu quero só dar um testemunho Sim, de você. Quando eu estava em Brasília, a gente estava na pandemia, né? E a gente fez uma live, não sei se você isso. lembra, e que você trocou uma palavra que fez toda a diferença para mim também. Que em lugar de dizer estamos presos em casa, e eu não gosto de ficar preso em casa, né? Você disse estamos em segurança em casa. Veja, a substituição da palavra, de que eu sou obrigada a ficar em casa, ou eu escolho ficar em casa para ficar em segurança, faz toda a diferença na energia que você sente quando escolhe ficar em casa. Então, eu vou ficar em casa porque eu estou em segurança. E eu quero agradecer, porque você é um exemplo para mim também. Eu não a conheci ainda quando eu vi você recebendo uma medalha da paz, né, embaixadora da paz, eu não sei se eu Isso. lembro, foi Embaixadora exatamente. da E eu paz. disse assim, um dia eu quero conhecer essa mulher, né? Porque alguém que fala daquilo que é tão valioso para mim, eu quero ter a oportunidade de conviver. E hoje eu tenho essa bênção, né, que é
ter a oportunidade de ser sua amiga. Muito obrigada, Elane. Obrigada a você que está nos ouvindo. Não tem como não se emocionar, porque quando a gente quer, deseja viver diferente, é possível. A gente só precisa entender que nós somos seres que estamos aprendendo todos os dias. Obrigada. Obrigada a você. Você me deixou emocionada.